Estamos aqui na TV Correio, gravando entrevista com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Guilherme Campos. Boa tarde, secretário, sempre deputado também, né? Opa. Então vamos começar essa entrevista. Ué. E assim, a gente sempre começa falando um pouco da vida, das origens, né? E apesar, suas origens são bem conhecidas, aquela Campinas, da sua família, do seu pai. Mas eu queria que você falasse um pouco da sua origem também, um pouco da história da sua família, da ligação da sua família com Campinas. Mas isso aí... Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui no Correio Popular, podendo trazer um pouco do que o Ministério da Fazenda faz, principalmente com a divulgação para esse ano, Plano Safra 25-26. Sou Guilherme Campos, sou campineiro, pontepretano, filho de Guilherme e de Leli. Meus pais se conheceram aqui, minha mãe de Torrinha, meu pai de Olímpia. Meu pai tem uma vasta história aqui em Campinas, um grande homem público que fez muito pela cidade. Meu avô, pai do meu pai, o seu Benedito, começou em Olímpia, foi para Mirassol, de Mirassol veio para Rio Preto, e de Rio Preto veio aqui para Campinas. Sempre no comércio e obrigado. Nós tendo a oportunidade de dar sequência à vida aqui com a nossa querida Casa Campos. Na vida pública, eu comecei pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campinas, depois a Associação Comercial, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Daí tive aí o privilégio de ter sido vice-prefeito de Campinas, deputado federal, presidente dos Correios, diretor do Sebrae e agora secretário de Política Agrícola no Ministério da Agricultura e Pecuária. Esse setor aí que torna o Brasil imbatível, invejável e que assusta o mundo com todos os seus números, com a sua performance. Só aproveitando esse gancho aí das origens, né? Você tem um vínculo muito forte com a área do comércio, né? Pela associação comercial e aproveitando, você acabou de falar, inclusive aqui antes da entrevista, da questão da região central, né? Sim. Como você vê essa questão? Com muita tristeza. Muita tristeza. Mas assim, uma tristeza que você não consegue avaliar. Para quem não sabe, eu morei na região central. Morei na Campos Sales. Meu avô tinha a loja dele embaixo, que era a Casa Blumenau. Ele morava no primeiro andar, nós morávamos no segundo andar. E essa loja se comunicava com a Casa Campos, que ficava para 13 de maio. E assim foi durante 7 anos da minha vida, antes de mudar para a chácara onde nós moramos, em Valinhos, onde eu moro até hoje, que era uma chácara, um sítio, na verdade, que produzia figo. Figo, goiaba. Dizer que então que eu não tenho relação com agro é mentira. Porque o primeiro dinheiro que eu ganhei foi roçando pé de figo. Roçando com o 75X, que é o tratorzinho da Massey, que até hoje nós temos e que tem muita lembrança, muito vínculos afetivos com isso. Figo roxo ou figo verde? Figo roxo. Se quiser verde, você colhe antes. Se quiser roxo, você deixa amadurecer. Aí. Eu comi goiaba lá. E para quem é de Campinas das antigas, Sua mãe... minha avó. Avó, né? Minha avó. Foi em cima do... Depois que, com a evolução das coisas, a Casa Campos cresceu, meu avô faleceu e quem tocava a loja, a Blumenau, era minha avó. E ela ficava nos fundos da Casa Campos. E lá ela vendia o que era produzido no sítio. Ela vendia goiaba, vendia mandioca, vendia laranja, vendia limão. E tinha essa relação do comércio com o agro. Quem diria que um dia eu fosse parar no Ministério da Agricultura, no momento onde o Brasil, como eu disse anteriormente, assusta o mundo. E o que acontece no Brasil na área da agricultura é simplesmente fantástico, é surpreendente.
o que foi feito nesses últimos 40, 50 anos, principalmente com a tecnologia desenvolvida a partir aqui do IAC, da Embrapa, para conseguir domar, tornar fértil todo o solo do Cerrado do Centro-Oeste brasileiro, é uma coisa admirável. Se fosse nos Estados Unidos, Hollywood já tinha feito um caminhão de filmes já, porque essa ocupação, essa nova vocação que lá se estabeleceu foi feita com muito trabalho, principalmente dos gaúchos, paranaenses, catarinenses, também de paulistas que para lá se deslocaram. A conquista do Oeste é a conquista do Centro-Oeste brasileiro. É uma coisa assim surpreendente. O que foi feito lá é admirável. Que chegaram com a cara e com a coragem sem nada. Nada mesmo. E com muito trabalho, com apoio do governo brasileiro, com apoio da Embrapa, com tecnologia, inovação e muito trabalho, transformaram tudo aquilo. Secretário, o senhor citou a questão da importância do agro para o Brasil, que é um produtor histórico, desde a época de colônia, talvez, resgatando bem para trás. Mas, atualmente, como concorrer com o resto do mundo, considerando os diversos fatores que envolvem o mercado mundial? O mundo que concorre com o Brasil, a colocação é diferente. O que o Brasil faz hoje no agro torna... O brasileiro tem que bater no peito e dizer: nosso agro é campeão de bola, é show de bola. É um diferencial competitivo que não tem paralelo no mundo, não tem. O que se fez na produção de grãos, com a soja, agora com milho, o sorgo que está vindo junto, a produção do arroz, toda a parte de grãos é fantástico, mas é fantástico mesmo. É pedagógico para todo brasileiro conhecer um pouco do que acontece na produção, principalmente no Centro-Oeste. E o estado de São Paulo é uma coisa fora da curva. O estado de São Paulo e o Brasil devem muito ao café. Sua Majestade o café. O Brasil não seria o Brasil se não fosse o café. São Paulo não seria São Paulo se não fosse o café. E Campinas não seria Campinas se não fosse o café. Toda a riqueza produzida pelo café, final do século XIX, colocando o Brasil com praticamente um monopólio desse mercado, com fortunas e fortunas sendo criadas, promovendo uma infraestrutura no Estado naquela época, a infraestrutura férrea que tinha no Estado, era por causa do café. O café fez tudo isso. Nós temos aqui uma estrada de ferro que... Tínhamos aqui uma estrada de ferro que a gente se esquece, que é a Companhia Mogiana. A Companhia Mogiana foi com o capital do café. Saía aqui de Campinas, subia aqui em direção a Minas Gerais e acabou lá em Araguari. E isso aí para transportar o café. A Companhia Paulista saía de Campinas e ia na região de Ribeirão Preto para transportar o café. Sorocabana, menos, mas também café. E aí, tudo que se transformou aqui a região de Campinas um grande hub ferroviário para o transporte do café. A Bragantina, café. Aí aconteceu a crise de 29, a crise com o café. Todo mundo teve que se rearranjar, e principalmente pelos imigrantes italianos que vieram para o Brasil trabalhar na lavoura do café, para poder arrumar suas vidas, saldar a dívida que tinha com essa turma, com os seus pedaços de terra, promoveram aí uma grande inovação no estado, com a policultura, inclusive e principalmente com as frutas, permitindo aí essa policultura de frutas que tem no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o segundo maior produtor de café, só perde para Minas Gerais, é o maior produtor de cana-de-açúcar, e daí vem o açúcar e o álcool, é o maior produtor, mas disparado, de laranja
e a laranja que sai aqui do Brasil torna o Brasil o principal produtor para o mundo todo. Tem uma nova fronteira que se abre a partir do momento que se regularizaram as terras ali no Pontal do Paranapanema, um grande produtor de grãos, porque o Pontal do Paranapanema tem a mesma característica do Paraná. E está produzindo o seu grão, está produzindo a soja, está produzindo o milho. Eu tive a oportunidade, pelo Ministério, estar nos Estados Unidos numa exposição anual que o USDA, que é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, promove todo ano. É o Outlook Forum. O que é esse Outlook Forum? É uma perspectiva do que se vai ter para frente na questão da produção mundial, a produção nos Estados Unidos e a produção mundial de alimentos. E lá, primeira coisa que me chamou a atenção, lá ninguém deles falava sobre essa questão de sustentabilidade, responsabilidade social com o homem do campo. Essa palavra não fazia parte dos encontros, das reuniões, das palestras que foram colocadas lá. Segunda coisa, é a preocupação com o preço dos alimentos. O preço do alimento não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno mundial. E os principais preços de alimentos são globais, não são mais locais. Não é mais paroquial. Nós não temos mais o domínio. É tudo um grande mercado mundial que regula esses preços. Terceiro, preocupação com a rentabilização do produtor rural. Porque o produtor rural só fica no campo se for rentável. E a lógica é essa mesmo. Só vai ficar na atividade se você ganhar dinheiro na atividade. E é uma coisa justa e tem que remunerar o seu trabalho. É a terceira coisa. E uma quarta coisa é a preocupação com o Brasil. Porque os Estados Unidos já chegaram no estágio que não tem para onde mais crescer. E o Brasil tornou-se esse fenômeno na produção de alimentos, esse fenômeno na produção daquilo que promove a transição energética, tornando o Brasil líder da transição energética com biocombustível, assusta o pessoal dos Estados Unidos. Lá está no limite de áreas a serem ocupadas. Aqui no Brasil, nós temos mais de 40 milhões de hectares de terras que estão exauridas, cansadas, usadas como pastagens de baixo desempenho, que podem ser recuperadas e usadas na produção de grãos. O Brasil tem essa área para expandir a sua produção e não precisa derrubar uma árvore para isso. O que acontece aqui no Brasil é para assustar o mundo. O Brasil é competitivo. O Brasil tem a possibilidade de ter 2 safras. Em alguns locais até 3 safras. Vocês já viram falar da famosa safrinha de milho do meio do ano? A safrinha virou safrão. A safrinha virou safrão. É uma safra que vem abastecer o mercado de uma forma fantástica. Números disso? Tem todos os números, depois passa aí com detalhes, tá? Tem todos esses números, pode passar. Aí... É importante. Mas esse recorde de produção é algo que chama atenção. E lá, os países do hemisfério norte têm uma questão que não tem como enfrentar, que é o inverno. Neva, faz frio. Aqui Terra dorme. tem uma vantagem, né? Que com o frio, com a neve, é um pesticida natural. Aqui tem o agravante de não ter. Você tem que ter outras manejos para poder ter o controle de pestes. E tudo isso que o Brasil faz é com um custo muito baixo. É um custo
extremamente competitivo. O Brasil é, por vocação, um grande produtor de alimentos, de bioenergia e de fibras. A fibras eu coloco a questão da celulose, que vocês todos já sabem o quanto que tem de investimento externo aqui no Brasil para a produção de celulose. É o maior produtor. E junto com isso, vem problemas que há 20 anos atrás não tinham problema porque não tinha a produção naqueles locais, que é a questão da logística. Da porteira para dentro, imbatível. Da porteira para fora, em construção. Em construção, não é por problema do Estado brasileiro, é que não tinha aquela demanda. Quem que ouviu falar em Matopiba há 20 anos atrás? Que é a última fronteira agrícola brasileira. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma coisa de louco, vocês não fazem ideia. Eu tive a oportunidade de estar lá. O que plantam lá? Soja e milho e algodão. Soja, milho e algodão com alta produtividade, capaz de abastecer também o mundo e tornar essa atividade naquela região transformadora. O que está acontecendo nessa região, vocês não fazem ideia. E o preço da terra no Brasil disparou. Disparou. O café, trazendo para mais perto de nós aqui, passou por uma valorização do seu preço, que tem um impacto direto na inflação, em função de alguns fatores. O local, nós tivemos 2 anos de seca e principalmente temperaturas muito altas no seu período de floração e na formação do caroço. Isso afetou a produção, teve queda de produção aqui no Brasil. Segundo, o segundo maior produtor de café, que é o Vietnã, teve uma quebra de safra do lado de lá. O Vietnã produz o café robusta, que é aquele mais adequado para regiões menos nobres que o arábica. O arábica é altitude, frio, terra boa. O robusta, aguenta, é mais rústico, que é da variedade canéfora, robusta e conilon. Teve um impacto. E o outro fator, o chinês aprendeu a tomar café. Aprendeu e gostou. 200 milhões. Aprendeu e gostou e aqueceu o mercado. Juntou tudo isso, menor oferta, maior demanda, preço foi lá para cima. Agora tem uma tendência de queda no preço. Não vai estar no que foi o ano passado, que foi recorde absoluto de todos os tempos, mas também não vai ficar no que estava antes. Vai chegar no meio termo aí. O senhor citou que o senhor teve a oportunidade de estar nos Estados Unidos, né? E o senhor citou um assunto que não foi discutido, mas que muito se fala aqui no Brasil principalmente, que são a questão das mudanças climáticas e os impactos sobre os vários segmentos. E inclusive eu imagino que no setor agro isso deva estar sendo discutido de alguma forma. De que forma é possível garantir, de que maneira é possível garantir a sustentabilidade nesse segmento, considerando os chamados efeitos das mudanças climáticas? Excelente sua colocação. Excelente. A agricultura é uma indústria a céu aberto. E o maior risco que corre é a questão climática. Isso aí é ponto passivo. É impacto direto. O exemplo mais presente na nossa vida e que tem um impacto não só para o Estado, mas para o Brasil, é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul sofreu, nesses últimos anos, 4 secas, 2 enchentes. Daí veio a Newcastle com problema com as granjas e a gripe aviária, que também aconteceu lá. A Newcastle foi no município de Antagorda e a gripe aviária foi em Montenegro. E agora
Novamente, chuva. Novamente enchente em alguns lugares. E o Brasil sofre com uma questão chamada seguro. Seguro. Vamos fazer um paralelo dos Estados Unidos com o Brasil. Os Estados Unidos há muito tempo dá uma ênfase na questão da subvenção ao setor para o seguro. Lá, o seguro é sagrado. Se você não tiver seguro, você não consegue financiamento. E é uma cultura que vem ao longo dos últimos quase 100 anos. Tudo bem que lá a taxa de juros para o financiamento do custeio dos investimentos é infinitamente diferente da nossa aqui. Com essas taxas de juros que nós temos aqui, se jogar isso para o produtor dos Estados Unidos, ele fica louco. Como é que vocês conseguem sobreviver? Onde já se viu 15% ao ano de taxa básica. 15% ao ano. Quem que vai investir? 15% ao ano. E aqui no Brasil, você tem uma subvenção muito grande para o financiamento e uma subvenção menor para o seguro. Segundo o Seguro Rural do Brasil, divide-se em dois. O Proagro, que tem o foco muito mais para as pequenas propriedades de agricultura familiar, que quem gerencia é o Banco Central. Não é uma seguradora, é o Banco Central. E quem comparece na hora do sinistro é o Tesouro Nacional. É o Tesouro Nacional. E tem o PSE, é o Programa de Seguro Rural, onde tem uma subvenção do governo federal ao prêmio do seguro. São os dois modelos. O Proagro gastou aí nos últimos anos 10, 7, esse ano aqui vai dar uns 5, 6 bilhões de reais. E o seguro rural vem aí mais ou menos na escala de 1 bilhão de reais. Os dois modelos são válidos, mas já estão defasados das necessidades atuais. O que o ministro Carlos Fávaro coloca, e eu assino embaixo e coloco da mesma forma, a necessidade de uma remodelação do seguro para o Brasil. Porque se nós já tivéssemos um modelo mais adequado, nós estaríamos lidando com esse problema do Rio Grande do Sul, onde quem está tendo que comparecer para poder dar um jeito na situação que é caótica é o Tesouro Nacional. Assim ou foi o ano passado. Já teve uma participação expressiva do governo na catástrofe acontecida e uma participação de todo o conjunto de possibilidades do governo federal junto ao Plano Safra na prorrogação das dívidas do ano passado. E isso teve impacto direto na disponibilidade de recursos para serem aplicados no Plano Safra. Porque essa conta vai para algum lugar e é tirada nos recursos obrigatórios que compõem o funding do Plano Safra, que diminuiu. Então, se diminuiu a capacidade de estar colocando no mercado em função das renegociações. Então, o seguro tem que ser modificado. A tese que nós defendemos é que o seguro seja nacional, para que seja diluído para o Brasil inteiro, o risco do Brasil inteiro, para não ficar só o Rio Grande do Sul, com uma probabilidade maior de acontecer o sinistro, e regiões como o Centro-Oeste com a probabilidade menor. E que seja obrigatório para os recursos controlados, isto é, aqueles recursos que têm uma participação, uma subvenção por parte do Tesouro. O senhor disse que esteve nos Estados Unidos e mencionou a China também. Eu vou embutir um pouco os dois numa pergunta só. Essa questão das sobretaxas do governo americano, como é que isso está sendo trabalhado dentro, especificamente na área lá do Ministério da Agricultura, do agronegócio, e a presença da China, por exemplo? O senhor mencionou essa questão das terras lá no Maranhão, no Tocantins, e não só propriedades rurais, mas a China tem investido no Brasil, inclusive
em instalação de fábricas, né, de insumos aqui. Bom, vamos começar aqui por Campinas. CPFL, olha lá, ó. Então, Azul. o governo tem alguma posição em relação, vamos dizer, colocar duas situações que são paralelas, digamos, mas que são um pouquinho diferentes. Como é que o Ministério, particularmente, talvez o governo vê essa presença chinesa e essa preocupação com as sobretaxas? O governo brasileiro tomou uma posição que eu computo como muito sábia nessa disputa China e Estados Unidos. Fica quietinho, não dá palpite e vê as oportunidades que surgem desse litígio. Ele deixa os dois lá discutindo, a gente está aqui para poder solucionar. E o Brasil passou a ser um grande fornecedor de alimentos com muita segurança, porque não se envolve com briga, não se envolve com a questão geopolítica mundial das grandes potências. O Brasil está aqui para poder solucionar a questão da segurança alimentar e segurança na transição energética. O Brasil se coloca dessa forma. E ao longo desse governo, aí com um grande estímulo e um grande encaminhamento do presidente Lula e com o ministro Fávaro viajando junto com o presidente o mundo todo, de caixeiro viajante. O Brasil vai para mostrar o que tem e o que é produzido aqui no campo e conseguiu só nesse governo a abertura de quase 400 novos mercados. O que são os novos mercados? São os produtos que se encaixam para todos os mercados do mundo. Pé de frango para a China. Você imaginava que pé de frango valesse tanto? Eu não imaginava. Tem miúdos para a Ásia. E são tudo ações complementares. E o Brasil vem se transformando daquilo que se falava no passado de celeiro do mundo para supermercado do mundo. O Brasil vende do jeito que o povo quer comprar da nossa. Se vai para a Arábia, é dentro dos princípios do halal. O corte, a preparação, a criação. Se é para países judaicos, Israel, princípios kosher. Também dentro dessas princípios. Vende ao gosto do freguês. E tem capacidade de entregar com um selo que eu diria para vocês que é o maior ativo que o agro brasileiro tem. É o selo de sanidade, tanto vegetal quanto animal. O patamar de sanidade aqui no Brasil pode-se dizer que é o maior do mundo. E vem se comprovando pela eficiência em se tratar e enfrentar a gripe aviária, que até então o Brasil era o único país de larga escala do mundo que não tinha a influenza aviária em granjas do Brasil, estava passando incólume, e nesse surto, que foi localizado no Rio Grande do Sul, A reação do Ministério foi rápida, houve aí a necessidade do sacrifício da ordem de 18 mil aves, enquanto que nos Estados Unidos, onde a gripe aviária lá está, esse sacrifício está indo para além de 180 milhões de cabeças. Quando eu estava nos Estados Unidos, foi no auge da crise do ovo lá. E eu vi, em loco, no supermercado, você tinha a prateleira, mas não tinha o ovo. Olha, para acontecer isso nos Estados Unidos. Não, assim, não tinha um ovo lá, fazer o quê? Sabe que tinha famílias alugando galinha? E a questão da sanidade é o que tem que se levar em conta. Não, alugar galinha não adianta, porque você tem que estar na granja, tem que estar protegida. Tem que ter os protocolos de segurança para que a gripe aviária não chegue lá. É bem mais complexo. É bem mais complexo. E o Brasil atingiu patamares aí de sanidade a ponto de poder ter a seguinte reação. Todos vocês também se recordam aquele episódio com o Carrefour da França? O Carrefour da França, o bambambam deles lá, falou: a carne do Brasil não presta, nós não vamos comprar. E virou praticamente uma crise diplomática, inclusive. A reação foi muito firme. Aí foi encabeçada pelo presidente Lula e liderada pelo ministro Fávaro.
Carrefour da França. Bacana. Comprar ou não comprar é uma decisão de vocês. Mas não venham dizer que a nossa carne não presta. Não venham dizer que a... E se a nossa carne não presta para o consumidor do Carrefour da França, então o consumidor brasileiro do Carrefour também não vai ter a carne brasileira. E aí parou-se de fornecer a carne brasileira dentro do Carrefour do Brasil para que os brasileiros não comam a carne que era declarada pelo Carrefour da França como de má qualidade. Não durou uma semana. Não durou uma semana. A exportação no Brasil de carne bovina para a França é nada, 0,0000. Agora, a carne brasileira no Carrefour aqui faz diferença. E a operação do Carrefour aqui no Brasil faz diferença para a operação do Carrefour mundial. Estamos balançando. Tanto é que houve uma retratação. Uma retratação. Uma coisa, outra coisa. Não quer comprar? Direito seu. E agora dizer que não presta, você não pode fazer isso não, né? Não pode fazer isso não. Secretário, o senhor citou a França, aí eu lembrei de um tema que eu estava relendo esses tempos, sobre as tratativas de acordo entre o Mercosul e a União Europeia em relação a alguns pontos. Entre eles, uma das dificuldades da concretização desse acordo é, pelo menos a visão de algumas pessoas ligadas ao governo, de um protecionismo em alguns países da Europa, dentre eles a França, em relação à produção agrícola. Quero saber a opinião sobre isso, se de fato é uma realidade que o governo... Tem protecionismo mesmo. Tem protecionismo mesmo. E se não fizer isso, o agricultor desses países não sobrevive. Não sobrevive porque não tem como competir. Pequenas propriedades, condições climáticas. É duro, o Brasil tem um diferencial que para competir com a gente aqui não é qualquer um não. Lá não tem como competir nas grandes culturas, nas grandes culturas. Lá tem que ter a sua cultura local e tem lá, todo mundo gosta do queijo francês, faz o leite, faz o queijo da Itália, a salsicha da Alemanha, o embutido daqui, dali. São complementares, só que europeu não quer baixar a crista. E vocês também acompanharam que recentemente presidente Lula e ministro Fávaro estiveram em Paris para receber o selo do Brasil produtor de carne bovina livre da febre aftosa sem vacinação. Isso é um processo de mais de 60 anos para a erradicação da febre aftosa aqui no país. Isso é uma certificação. E pode-se dizer que hoje está livre, né? Pode-se dizer, não, está certificado internacionalmente. Não é que pode-se dizer, está certificado. É muito mais do que isso. Tanto é que essa certificação está abrindo a possibilidade do Brasil exportar para os mercados mais exigentes do mundo, como, por exemplo, o Japão. E o Brasil está ajudando os nossos vizinhos a também conseguirem essa certificação. Porque a doença não respeita a fronteira, né? Está ajudando Paraguai, está ajudando Venezuela, está ajudando Bolívia a também receber esse tipo de certificação para que a sanidade possa ser cada vez maior e garantir uma maior qualidade para o que é produzido no Brasil. Voltando na questão mercado comum europeu. Essa semana, durante o anúncio do Plano Safra, o presidente Lula, que vai receber o presidente Macron aqui, está muito otimista na possibilidade do fechamento desse acordo Mercosul-União Europeia. Prometeu. Mais uma vez, a gente se vê vencer essa etapa dessa negociação que dura décadas, né? Décadas. E voltando novamente com a França passa a ter a oportunidade de comprar uma ração produzida a partir da soja ou do milho brasileiro, que é competitivo, para poder alimentar
o seu gado, o seu frango, o seu porco, e dali fazer o produto genuinamente francês, que tem o seu diferencial no mundo pela característica, pelo terroir, né? Sua denominação de origem, sua indicação geográfica. Isso daí é algo que o francês tem que entender, que ele pode tirar proveito do Brasil. Francêsão, é mais o francês. São mais Mais resistência aos franceses. E isso, né, nos dá oportunidade também muito grande de estar presente em todo o território europeu. Vamos pegar um exemplo que o mercado europeu é fornecedor e nós somos importadores? Azeite. Você sabe que desgraça climática não acontece só no Brasil, né? Acontece também lá, né? Uma quebra, né? Lá teve 2 anos sucessivos de seca e o maior produtor mundial de azeite é Espanha. Espanha, Portugal, França. E com a quebra da produção lá, o preço do azeite foi lá para cima, né? Virou item de luxo praticamente azeite, né? Uma coisa que você usava na rotina. Não, ele não é luxo, mas é uma coisa que... Aumentou o preço. Encareceu. É o produto mais adulterado que o Ministério da Agricultura, nas suas fiscalizações, tira de circulação. Azeite é o mais alterado. E o Brasil tem, em algumas localidades, a produção de azeite. Mas não é tão competitivo quanto é Espanha, Portugal. São características diferentes. A produção é pequena. São características diferentes. Secretário, uma questão, acho que o senhor já até mencionou bem em passando, é essa questão do que se chama dos agroquímicos, que se chama popularmente de agrotóxicos, né? Agrodefensivo. Agrodefensivos, tá? Como é que o Ministério trabalha hoje com isso? Tem produtos que estão sendo analisados, que podem ser proibidos ou que não? E vocês acham que tem alguma alternativa viável a esses agrodefensivos ou agroquímicos? Principalmente nessas culturas como soja, milho, nas culturas mais maciças? Excelente colocação. Isso aí. A questão dos agrotóxicos é um tabu. Agrotóxico porque é assim que está na lei. Eu só falo que é agrodefensivo. A diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Qualquer remedinho que você toma aí, você toma, eu tomo, você toma. Se você exagerar na dose, vai fazer mal. O agrodefensivo é absolutamente necessário nas culturas e existem diversas evoluções nos tipos de agrodefensivos. Tanto no agrodefensivo em si, como na sua aplicação. Hoje a agricultura de precisão está cada vez mais presente. Cada vez mais presente. É coisa impressionante. O que você tem de drone com inteligência artificial, ele sobrevoa, faz a visualização daquilo, vê o que está precisando e vai cirurgicamente fazer a aplicação do defensivo. É fantástico. Os bioinsumos também é outra coisa que está em franca evolução aqui no Brasil. A questão são recentes, tem. A questão da sustentabilidade e a questão do custo tem um impacto direto nisso que está sendo desenvolvido. A evolução é todo dia. Cada dia tem um produto novo, cada dia tem uma técnica nova que é aplicada no campo. E o agricultor brasileiro, o produtor rural, não é só agricultor, porque tem o pecuarista, o produtor rural do Brasil, ele é muito receptivo às novas tecnologias. E isso facilita a aplicação, a chegada na ponta. Porque isso aí é melhor, é mais barato e é sustentável. Secretário, do ponto de vista regional, né, estamos em uma região com um contexto mais ligado, pelo menos atualmente, nas últimas décadas, à fruticultura, historicamente ao café, mas quais particularidades e pontos fortes o senhor identifica hoje na região de Campinas do ponto de vista do agro? Como é que o governo pode colaborar com isso também? Primeiro, aqui a região tem uma porta de saída que é fantástica, que é Viracopos. É um diferencial competitivo que poucos lugares no mundo têm. A questão da fruticultura é uma oportunidade na exportação de fortalecimento de todo esse cinturão que nós temos aqui
no entorno de Campinas, no entorno de São Paulo, no entorno de Jundiaí. Tudo isso facilitando a possibilidade de escoamento. E a produção de todas essas culturas para consumo regional. Você não precisa ir muito longe para vender o que se é produzido nessas regiões. E características por pequenas propriedades, tocadas por quem nasceu naquilo e está permanecendo naquilo, e que tem que ser muito bem cuidado para que nós tenhamos a possibilidade, com o crescimento das cidades, de uma não invasão das regiões urbanas nessas áreas que, junto com as áreas de proteção permanente, as áreas de mata, possam ser aí reguladores do crescimento e as cidades possam ser sustentáveis. Então, tem toda a produção de uva ali na região de Jundiaí, a região Itatiba com caqui, Valinhos com figo e goiaba. Você tem a laranja de mesa, você tem o limão, mas o que tem de limão aqui produzido para exportação é uma grandeza. Outra coisa, indo um pouquinho mais, passando ali no Mogi Guaçu, na região de São João do Boa Vista, Espírito Santo e Pinhal, você tem uma produção muito grande de avocado. Aquele abacate pequenininho, para exportação. Verdade. É surpreendente. Manga lá na Bahia, né? A questão da fruticultura com irrigação a partir do Vale de São Francisco é algo surpreendente. Quem estava lá na divulgação do Plano Safra é o presidente brasileiro, presidente da Abrafrutas, meu xará, o Guilherme Coelho, que é de Pernambuco, de Petrolina, e ele é o grande incentivador da fruticultura na região. Só esse ano, o Brasil cresceu 25% na exportação de frutas. Só esse ano. O número é representativo? Muito representativo. Muito representativo. Muito representativo mesmo. Só passar a falar de uma região. Aqui, você tem um morango produzido na região, você tem uma grande produção de flores, principalmente orquídeas, pegando ali Várzea Paulista, Campo Limpo, Atibaia, muita produção de orquídea. E nós temos aqui Olambra, que é o principal ponto da comercialização de flores do Brasil e da América do Sul. Você vai ali no Veiling, que não é em Olambra, é em Santo Antônio de Posse, é o que funciona no mercado das flores do Brasil. Você vai em Olambra, você está atendido de tudo quanto é gente, tanto a planta ornamental quanto a planta de corte. E toda uma escala comercial para poder chegar rapidamente da produção ao seu uso, para não perder nenhum dia de vida da planta. E nas flores uma característica, é mão de obra intensiva, e principalmente mulher. Secretário, vamos falar um pouquinho de política também. Política? Não tem jeito de escapar. Pode ser de futebol? Vou falar do futebol essa hora. No final. Mas isso aqui vocês abordou? Não, se quiser falar de mim, só. Plano Safra? Plano Safra. Plano Safra. Plano Safra. Depois fala de política. Plano Safra foi divulgado pelo Safra nessa última terça-feira, dia 1º. Novamente um Plano Safra recorde. Ao longo desses 3 anos do governo, foram planos safras sucessivamente maiores. E o Plano Safra desse ano teve um desafio muito grande mesmo, que foi compatibilizar as restrições orçamentárias com a questão da taxa Selic de 15%. O ano passado, no anúncio do Plano Safra, nós tínhamos uma taxa Selic de 10,5%. Mesmo assim, o presidente resmungava, hein? E tem que resmungar muito. A taxa está resmungando um pouco, podia resmungar mais nessa taxa de juros. Mas não, né? O Banco Central é independente, por uma decisão de governo, né? Uma decisão de Estado, né? Porque o Estado brasileiro definiu que você tem que seguir o modelo
das grandes economias mundiais, onde você tem um Banco Central independente. Cobertor curto, né? Se você não aumenta os juros, a inflação vem E brava. nesse desafio em compatibilizar o orçamento menor, orçamento enxuto, com uma taxa de juros muito grande que causa um custo maior na subvenção das taxas que são disponibilizadas no Plano Safra. Tem incentivo, né? Plano Safra que é para duas categorias. O mapa que pega a agricultura empresarial, pequenos, médios empresários e grandes empresários, e o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuida da agricultura familiar. São os pequenos. Basicamente, Pronaf e Pronamp. O Pronaf, que é o familiar menor, o MDA, Pronamp para cima no mapa. E com muitos desafios, apresentamos um plano de safra robusto, responsável e que foi construído com muita discussão entre nós e a Fazenda, que é a Fazenda que o frigir dos ovos define o quanto de dinheiro que pode ir para cá ou pode ir para lá, ouvindo as entidades representativas e os agentes financeiros que são os responsáveis para chegar ao recurso na ponta, com uma orientação que era unanimidade, para ter um olhar mais atento para o custeio e não esquecer do investimento, mas olha para o custeio. Porque a taxa de 15% é pesada, é muito pesada. As nossas taxas tiveram um impacto de 1,5% a 2% de acréscimo. Cresceu muito menos que a Selic, muito menos que a Selic. E os valores foram colocados a mercado com essa visão. Dá um enfoque maior para o custeio. Manutenção das produções, claro que o investimento também, mas considerando a situação que estamos hoje. Porque o investimento foi para 100 bilhões, mais de 100 bilhões, continua sendo um valor alto, representativo. Mas existe por parte do próprio tomador, né, desse empréstimo para o investimento, uma recuada. Então, se qualquer um de nós aqui, se puder adiar esse investimento para a hora que tiver num patamar de juros mais civilizado, porque 15% como base é demais. 15 é o Selic, né? 15 é o Selic. O custo no mercado é perto de 20. É perto de 20. Sim. Perto de 20. É muita coisa. É muita coisa. Existe aí dentro da disputa política entre governo e oposição, a oposição se colocando que esse plano safra está promovendo um custo para o produtor na ordem de 60, 80 bilhões de reais. Ainda bem que tem o plano safra, porque se ele fosse para o mercado, ia pagar 100, 120 milhões de reais. Ou seja, praticamente o dobro só de juros. E esse plano safra que está na praça hoje, ele tem uma estimativa por parte da Fazenda, da ordem de subsídio, de próximo de 13, 14 bilhões de reais. Sendo que, para a agricultura empresarial do MAPA, algo em torno de 4, e para a agricultura familiar, algo em torno de 9 bilhões de reais. O telespectador e para o leitor, o plano safra, ele é considerado do ano vai de tanto aqui. O plano safra, ele tem uma característica. Ele é do meio do ano como agora e vai até o meio do ano seguinte, que ele é alocado em função da safra, do plantio. Existem várias vertentes aqui. Julho a julho. Isso. Vai agora de 1º de julho até 30 de junho. Nos campeonatos europeus. É mais ou menos. Mais ou menos. A analogia é válida, é isso mesmo. E existem defensores que o plano safra deveria seguir o ano civil
que é o ano do orçamento. Não vale, né? Tem prós e contras, né? Prós e contras. Prós e contras. Mas acho que está prevalecendo a manutenção dessa data. E o plano safra, dos planos de governo, se não for o mais longevo, um dos mais longevos em atividade. Começou há 35 anos atrás, quando o Cabreira era o ministro da Agricultura. E de lá para cá, ele vem se aperfeiçoando e sendo o grande responsável pelo financiamento da atividade agrícola no Brasil. Também, na disputa governo e oposição, se fala o plano safra já não é o plano safra que era no passado. Graças a Deus. Sabe por que eu falo graças a Deus? Porque o setor cresceu muito mais que o Brasil, cresceu muito mais que o governo federal e cresceu muito mais que o orçamento do governo federal. A participação privada no plano, na safra brasileira aumentou e aumentou muito. Hoje o plano safra corresponde por pouco menos da metade do financiamento do setor. É impressionante os números do agro brasileiro. É absolutamente impressionante. Quanto cresceu 25-26 em relação a 23-24? O plano safra do ano passado no mapa era 508 milhões, esse ano foi para 500 bilhões, esse ano foi para 516. Podemos falar de política um pouco agora? É um tema que não dá para escapar. A gente está vendo momentos do... Uma coisa aqui, por favor, é a questão que é tratada e tem um impacto muito grande aqui para o estado de São Paulo e para a região. É a questão, primeiro, o Pronamp saiu de teto de 3 milhões para 3 milhões e meio. É o teto de faturamento. Então é um número representativo. E também houve uma mudança esperada há mais de 20 anos pelos pequenos produtores de café. O pequeno produtor, tanto o Pronaf quanto o Pronamp, se ele pegasse um recurso do Plano Safra, qualquer uma das linhas, ele estava vedado de pegar o recurso dentro do Funcafé, que é uma outra linha de financiamento específica para o café. É um fundo que só o café tem, que nesse ano é da ordem de 7 bilhões e 200. Agora está liberado para o pequeno produtor também ter acesso ao Funcafé. Isso deixa o pequeno produtor do café em condições de ter um acesso a uns juros mais baratos que juros de mercado. É um grande diferencial. Se vocês não avaliam o quanto isso faz diferença. E o aumento do teto do Pronamp, você permite que aquele agricultor de culturas como o café, que tiveram uma valorização muito grande do seu preço, continue sendo enquadrados como Pronamp. E consegue colocar das culturas que não tiveram esse aumento tão expressivo de preço, mais gente dentro do Pronamp, que tem uma taxa de juros diferenciada. Então, Que abrangência, né? Você está dando a possibilidade do pequeno e médio produtor ter acesso ao financiamento, e a esse produtor que é o grande responsável pela alimentação nas cidades. Não é aquele grande produtor que está focado para exportação, é aquele que está produzindo alimento aqui. E você dando mais condições para ele produzir com financiamentos com taxas de juros menores, a estabilidade de preço também é garantida. Tem esse enfoque. Secretário, a gente está vivendo um momento, né, em que as pesquisas mostram que a avaliação do governo não está, digamos lá, essas coisas, né? O presidente Lula ainda tem... Pode bater, não tem problema. Pode bater. Não está boa, vamos dizer, né? E também a relação com o Congresso conturbada. E ano que vem vamos ter eleição. Como é que o senhor está vendo esse momento e a posição do seu partido, que está no governo, mas tem assim nomes aparecendo, né, possíveis nomes de candidatos, aí, alguns governadores, né, Ratinho Júnior, Zema, entre outros, possíveis pré-candidatos, né? Como é que o senhor vê a situação do governo hoje e essas perspectivas, inclusive do seu partido, em relação ao ano que vem? O Plano Safra
foi um que foi muito impactado por essa relação hoje muito difícil entre governo e legislativo. Primeiro, ele foi impactado por uma ação do Congresso que foi a demora na aprovação do orçamento. A demora da aprovação do orçamento trouxe impactos em toda a economia, inclusive na elaboração do Plano Safra. É algo... Tá aí, é cronológico, não tem o que discutir, tá aí. É um impacto real. Prejudicou o anúncio do Plano Safra. A relação governo e legislativo na questão do IOF foi justo na hora da anúncio do Plano Safra. Aquilo que é positivo, que é independente de posição à direita, à esquerda e de centro, que é a questão do agronegócio brasileiro, foi impactado pela disputa política na hora da divulgação do seu principal programa. Foi impactado. O PSD, que tem na presidência o ex-deputado, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro Gilberto Kassab, é uma presidência muito bem direcionada na questão partidária, participa do governo federal. Eu participo no governo federal num dos 3 ministérios que o partido tem, que é o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Ministério da Pesca, Aquicultura, Pesca e Aquicultura e o Ministério de Minas e Energia. São os 3 ministérios que o PSD tem. E o PSD, nacionalmente, ele é muito dividido em relação ao governo. Tem estados expressivos, como a Bahia, que tem uma ligação muito forte com o governo federal. É uma bancada representativa dentro da bancada do PSD na Câmara. Estados que são nem tanto para cá, nem tanto para lá, e estados que são diretamente aí vinculados à oposição. Uma postura que o PSD tem, e não é novidade para ninguém, inclusive para o presidente Lula, é que o PSD, no ano passado, terá um candidato. E hoje o que se mostra como o mais provável candidato do PSD lá na frente é o governador do Paraná, Ratinho Júnior. É nesse cenário que o partido se coloca, em ter um candidato à presidência nas próximas eleições. Mas, aproveitando da questão local, né? Sem entrar diretamente na questão da legenda na cidade de Campinas, mas pela experiência política que o senhor tem, né? É possível traçar algumas projeções para as eleições no ano que vem em nível legislativo aqui para a região de Campinas? Porque, por exemplo, atualmente nós temos hoje 4 deputados federais que representam a região, né? O Carlos Sampaio, inclusive do PSD, o Paulo dos Três, né? O Paulo Freire, o Bruno Ganem e também o ex-prefeito Jonas Donizete, né? O senhor consegue fazer alguma projeção de eventuais cenários, considerando o nosso quadro político regional aqui de Campinas? Considerando a experiência... Acho que é mais fácil passar os números da milionária para sábado do que fazer essa previsão. Está muito cedo, muito improvável, a coisa está muito... Principalmente com os resultados da última eleição, né? E foi tudo bateram na trave para extra. Aí as eleições mudaram muito, né? A questão das redes sociais, isso daqui Uma é uma influência muito grande. Não vou dizer que seja absoluta, mas é muito grande. A atividade política tem o seu peso. O processo na reta final das campanhas eleitorais tem o seu peso. É uma somatória de valores. Nós não sabemos como é que vai ser o cenário. Nós não sabemos como é que vai ser. Então vamos fazer a pergunta. E você acredita no seu futuro político? Eu saio, me desincompatibilizo do Ministério no final de março do ano que vem. Sou pré-candidato a deputado estadual. Estadual? Estadual. A pedido do presidente Gilberto Kassab para chegar aqui no estado de São Paulo. Tem uma base mais fixa aqui, é isso? A pedido
do presidente. Eu não me enquadro, o senhor já não chegou a ocupar essa função? Não, nunca fui. Só na Câmara dos Deputados? Não. 2 ou 3 mandatos? 2 mandatos. 2 mandatos. Estava na Câmara e cargos no Executivo e foi vice-prefeito de Campinas. E o Kassab vai se candidatar lá? A articulação do PSD no Estado é o governador Tarcísio para reeleição, presidente Kassab na vice-governança. Vice-governador. Vice-governador. E o vice-governador Felício Ramute para deputado, provavelmente. O Felício coloca que ele se afasta da vida pública. Inclusive, nessa semana ele vai estar na região, ele vai estar em Pinhal na sexta-feira. Espírito Santo em Pinhal. Para quem não conhece, eu sugiro, foi um belo passeio, viu? Vai lá conhecer o Aspari lá, ali virou um case de sucesso Total. é Impressionante. do café com o vinho, com os roteiros de luxo lá com as pousadas. Para quem gosta de ciclismo, vai para lá. Eu sou fã, eu sou divulgador do Espírito Santo Pinhal, prefeito Serginho De Bianchi. O nosso amigo Franklin Valinha. O Franklin vai muito bem. Vai muito bem. O Franklin vai muito bem, fazendo um belo governo. Ele é um... Um belo governo. Um belo governo. Só voltando a essa questão do centro, que só queria complementar com um outro aspecto, o senhor teria sugestões, assim, o que poderia ser feito com o centro para melhorar o centro de Campinas, ou é uma situação que o senhor vê como de muito difícil solução, ou não tem solução? Como é que o senhor vê as possíveis ações que ajudariam a revitalizar a região central? Vamos lá. Vou fazer uma colocação. Que prédio que fica na Avenida Anchieta, número 200? Prefeitura. Eu queria para o centro. E onde que fica a prefeitura? Que região da cidade? No centro? No centro? Eu queria para o centro de Campinas o mesmo tratamento que é dado na Avenida Anchieta, número 200. Só isso. O mesmo tratamento. O mesmo tratamento. Está passando na cabeça de vocês aí? Sim, mas assim, para o leitor, vamos lá. Para o leitor? O que seria esse mesmo tratamento? Eu recomendo para todos os leitores, deem uma passada pelo centro e deem uma passeada no centro da Avenida Anchieta, número 200. Faça a comparação. Todo mundo vai vivenciar a diferença que tem. Não tem pichação, o jardim é bem cuidado, não tem buraco na rua, a iluminação é ótima. Eu não vejo morador de rua lá, eu não vejo atividade do comércio ambulante lá, eu vejo a segurança plena. Tudo lá funciona. A questão de uma... Tudo lá funciona. Tem o Giovanetti. O Giovanetti fica do lado, fica ao lado ali, tira proveito dessa tranquilidade, desse diferencial em relação ao entorno. Eu estudei no Carlos Gomes ali. Também. Fiz 7ª ou 8ª série ali. Eu também. E na 8ª série eu fiz o curso Mena Barreto. Quando eu fiz o vestibular para entrar na escola preparatória. A minha vida toda foi 13 de maio. Minha mãe levava os 3 moleques para assistir missa na catedral. Padre Caran. Monsenhor Caran. Cônigo, cara. A gente vai buscar na história e fica muito triste com a situação que ficou o centro. E não vou acreditar tudo isso para essa administração. Não vou mesmo. É uma sucessão de administrações onde o foco do centro inexistiu. A última grande ação que houve foi com o prefeito Dr. Hélio, quando eu era vice-prefeito, que foi o término da revitalização da rua 13 de Maio. Não. O Dário fez a Compscience, o Jonas fez... O Francisco. Aí ele não fez. Quem fez foi a CPFL. Em tempo dos fios. Quem fez foi a CPFL, agora é a era um passivo que ela tinha que ser feito, e felizmente a Associação Comercial, com a Adriana, eu, conseguimos
viabilizar que esse investimento fosse feito no centro. Assim, aproveitando essa experiência que o senhor tem com o comércio, né? Quase a sua vida toda, né? Como é que o senhor vê a situação do comércio, particularmente em Campinas, mas também de modo geral? Qual é a perspectiva desse segmento hoje no Brasil? O comércio mudou muito, né? Mudou demais. O comércio eletrônico veio para chegar, veio para ficar. E o comércio de loja, que era praticamente exclusivo disso tudo, não tem mais essa exclusividade. Loja tem horário para abrir e horário para fechar. Tem funcionário físico. Tem funcionário físico. A questão do comércio eletrônico, a loja está aberta 24 horas por dia. Só tem. Vamos fazer um comparativo. Quem faz a entrega eletrônica, para em qualquer lugar. Se você tem a sua loja e vai descarregar sua mercadoria na frente da sua loja, tem ali que não deixa você parar. Entrega em qualquer lugar. Mas é um mundo do passado que não vai existir mais. Eu sou defensor, na questão do comércio, do comércio em todos os canais, que é o que se chama aqui, é o Omnichannel. É a loja física, a loja na internet, a loja de experiência, todos os canais de venda se somam. E a atividade do comércio é cada vez mais competitiva. E hoje, o maior camelódromo que existe são os marketplaces. Vocês já repararam, quando qualquer um de nós aqui que compre qualquer coisinha na internet, se vem com uma nota fiscal ou vem com uma declaração que aquilo ali... É tal coisa. Declaração. É. Não, e outra coisa, olha, um grande varejista aqui de Campinas mesmo, ele estava me mostrando essa semana. O preço mínimo que ele podia fazer para uma compradora que estava lá na loja, por uma máquina de lavar, não lembro se era lavar roupa ou lavar prato, não lembro, eu sei que era R$5.500. A mulher mostrou para ele e ele mostrou para mim, a Brastemp estava vendendo direto a R$4.000 na internet. Ele com loja, com tudo, 5.500 era o mínimo que ele podia fazer. E ele dividia no cartão de crédito em 10 vezes, para Brastemp em 18. Mas isso aí é irreversível. É irreversível. Cada um tem que se achar dentro do seu nicho. Venda na internet vai ser uma realidade. É irreversível, é irreversível, é irreversível. E tem loja, né? Vai ter loja, são complementares. São complementares. E tem diversas atividades que você não tem atratividade de comprar pela internet. O celular é celular, a máquina de lavar é igual, as características. Agora, eu sou uma pessoa, acho que fora da curva, eu não consigo comprar uma roupa que eu vou vestir se eu não for lá sentir sapato. Eu não consigo, eu sou velho. Acho que eu sou vintage, né? Sou vintage. Eu não consigo, precisa ter a experiência na compra. Tem coisas que não... É difícil. Tem que palpar. E voltando na questão central da cidade, eu olho com muita esperança que aquilo que está acontecendo no centro de São Paulo, com a mudança do centro administrativo do governo do estado, do Morumbi, lá para Campos Elíseos. Campos Elíseos, voltar para os Elíseos, eu vejo isso como fantástico. E gostaria de ver replicado nas grandes cidades do estado de São Paulo. As atividades de governo devem estar nas regiões centrais, que dá acesso para todo mundo. Você consegue recuperar essas áreas. Leva a vida. Paralelo a isso, reposicionar os prédios comerciais de escritórios do centro não são mais adequados à nova realidade. Não são.
poderiam ser retrofitados, né, aquela palavra bonita, em residências, com um incentivo para valer, né, nesse retrofit, é um incentivo para valer, porque se não tiver uma visão muito agressiva nesse incentivo, dificilmente teremos as mudanças. É para trazer novamente vida, morador para a cidade. O centro da cidade, que é o lugar mais intenso em atividade durante o dia, é o menos intenso durante a noite. E a falta de pertencimento tem impacto na atividade do centro da cidade. A falta de pertencimento. Você vai cuidar bem de onde você mora. Você vai lá, passa, eu não vou cuidar tão bem. Se tiver que escolher entre onde eu moro e onde eu passo algumas horas, eu vou ficar com onde eu moro. Era um tema que está em evidência, que não tem a ver com Campinas, né? O senhor foi presidente dos Correios durante algum tempo, né? Entre os governos Dilma e Temer. E hoje muito se fala da gestão dos Correios, de que já não é a mesma já há algum tempo. Sem entrar no aspecto da atual gestão, claro, mas o senhor pode comentar o que aconteceu com os Correios, vendo de fora, né? A experiência que o senhor teve à frente. Eu fui presidente dos Correios de junho de 2016 a abril de 2018, no período do presidente Temer. Perfeito. Quando o presidente Gilberto Kassab foi ministro de Comunicações, MCTIC, Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi dividido entre tecnologia, comunicações e o restante. Hoje, o Correio está debaixo do Ministério das Comunicações. Durante a nossa gestão, nós tivemos aí como missão dada pelo presidente Temer e pelo ministro Kassab, era a recuperação dos Correios. O Correio estava em estado estava na iminência de entrar em colapso. No ano anterior à minha chegada, ele tinha dado um prejuízo de mais de 2,5 bi. Nós conseguimos já no primeiro ano trazer o prejuízo para a ordem de 1,5 bi e no ano subsequente já deu o superávit de 667 milhões. E com profundas mudanças estruturais para adequar os Correios à nova realidade. Essa adequação demorou a ser feita. Os principais Correios do mundo passaram pelo mesmo problema, que é a diminuição brutal da atividade postal. O Correio tem o monopólio da atividade postal, que é praticamente um monopólio de nada hoje. A grande atividade é nas encomendas no e-commerce. E, sinceramente, eu prefiro concorrer no e-commerce, que é muito maior, do que ter um monopólio na atividade postal, que é desse tamanhozinho hoje. É um tamanho muito menor. Toda essa reestruturação foi feita com uma participação muito grande dos funcionários dos Correios. Decisões duras foram tomadas, duras mesmo, não fiz com um sorriso nos lábios não, mas garantimos a mudança na empresa. A empresa ficou num outro patamar. Ao longo do último governo, nada foi feito, só surfou na onda daquilo que foi realizado durante a nossa gestão. Colapsou de novo. E agora, nesse governo, vocês estão vendo como é que está a situação da empresa. Eu vejo isso com muita tristeza mesmo. Eu costumo falar que eu fui infectado pelo vírus postal. O Correio é uma empresa fantástica. E posso errar um pouco no número, mas aproximadamente 1 milhão de pessoas vivem nos Correios, entre ativos, inativos e dependentes. É muita gente. E você está jogando fora um patrimônio que foi construído ao longo dos séculos. A única empresa presente, a única entidade pública ou privada, única instituição, entidade, instituição, empresa, presente nos 5.570 municípios do país. A única. Foi referência no auge da atividade postal para o mundo. Foi a segunda
não, foi pioneiro no lançamento do selo, o olho de boi, o famoso. O Brasil, referência mesmo. Privatizar o quê? Atividade postal? Não, aí privatiza a possibilidade dela fazer e-commerce, tá vendo? Se aparecer alguém que assuma tudo, maravilha. Assume os Correios e assume o passivo trabalhista. Que deve ser gigantesco. Eu imagino que deve ser gigantesco. E o passivo trabalhista. Então, tem que abrir. Abrir a Não, oportunidade. tá bom. Abre, se tiver alguém que assuma e assuma a responsabilidade com essa presença de manter a atividade postal, Eu acho que tem no mundo. acho que já teve. Eu acho que já teve. Também para o Correio Popular não deve mais nada na trabalhista, pagando tudo. Parabéns. 20 anos de dívida. Parabéns. 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 Esse aí é um grande feito. Esse é um grande feito. Mas os Correios, infelizmente, ficaram marcando passo. Eu vou dar só um comparativo. Nós tivemos uma pandemia, não tivemos? Tivemos. Qual o setor que mais cresceu na pandemia? Acho que é Não. O de entregas. Exato. De entregas. Só vai Covid, não um empleado, né? Que já entrega de Entregas. E entregas como um todo. Entregas como um todo. E na entrega de encomendas onde o Correios participa, faça esse comparativo. Ficar por aí. A gente sempre encerra as entrevistas também para não ficar só do lado profissional, digamos, né? E entrar um pouco do lado pessoal. O senhor tem alguma atividade, algum hobby, alguma coisa que o senhor faça para relaxar, por exemplo, quando não está lá no... Quer dizer, não é segredo para ninguém. Ponte, eu gosto de futebol. Tá. Não, eu não gosto de futebol, não. Na verdade, eu gosto da Ponte Preta. Futebol é detalhe. Tem um lugar no assiste que é dele. Eu não consigo assistir sentado. Eu gosto, Fica de pé sou torcedor, no pilar lá. faço. Eu gosto mesmo. O que eu posso fazer? Cada um tem uma loucura da vida, né? E faço minha manutenção de carcaça, né? Que na idade que a gente está, não dá mais para jogar mais nada, né? Agora você não vai dar manutenção. Vai dar manutenção de carcaça. Gosto muito de cachorro. Tenho o privilégio de morar numa área que é muito boa. Posso mexer com planta, posso mexer com isso. E o convívio com a família. É isso. Basicamente isso. Tá jóia. Já passo tanto tempo fora de casa, né, que... Agora fazendo a ponte aérea, né, Brasília? E não é só isso, não é ponte aérea. Viaja para cá. Eu viajo o Brasil e agora também para o mundo aí. Semana que vem, vou estar no Peru, ali num evento sobre seguro rural. Seguro rural. Esse ano houve aqui no Brasil um grande simpósio de seguro para discutir, para conhecer o seguro rural na América Latina, na Península Ibérica, vendo os modelos para poder fazer a sugestão. E é isso. Viaja tanto, na hora que para, a vontade de ficar em casa. Sim, é isso. É a vontade de ficar em casa. Tá jóia. Muito obrigado. Obrigado. Excelente entrevista, tá? Obrigado. Muito bom. Telespectadores aqui da TV Correio, estamos encerrando aqui a entrevista com Guilherme Campos, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária. Guilherme, queria agradecer ao nosso presidente Ítalo Barioni também, ao Luiz Felipe, que participou da entrevista. Muito obrigado aos telespectadores. Eu queria agradecer a oportunidade, Paulo, com você, Luiz Felipe, e ao Ítalo, nosso presidente, de estar aqui conversando no Correio Popular, essa referência na comunicação de Campinas. Tenha força, mantenha viva essa chama, e no que depender de mim, estarei sempre à disposição para estar contribuindo com o Correio Popular e estar em contato com Campinas e região. É para mim uma grande satisfação. O Correio que sempre foi uma referência ao longo da minha vida como o veículo de comunicação da cidade de Campinas. Muito obrigado. Obrigado.